Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube da Pneumoteca, aqui discutindo sempre as publicações mais recentes em pneumologia, o que se trata, claro, das doenças mais prevalentes em pneumologia, aquelas que muitas vezes são tratadas pelo próprio clínico, pelo pediatra e assim por diante. Eu convido a você a nos seguir no nosso Instagram, sempre sabendo as novidades que acontecem no nosso canal, a que você se inscreva no nosso canal do YouTube, que dê o seu joinha, dê o seu like e venha também conhecer o nosso site da Pneumoteca, onde dispomos de alguns cursos relativos à pneumologia. E vamos ao assunto de hoje, bronquiolite viral aguda, um assunto que está no momento, porque a gente está em uma época sazonal de aumento da bronquiolite viral aguda. Então, esse é o nosso artigo de hoje, achados ecocardiográficos em crianças internadas previamente por bronquiolite viral aguda, um estudo retrospectivo. Esses são os nossos autores, a quem agradecemos a realização do estudo, nos traz informações para que nós possamos utilizar no nosso dia a dia. E esse é o serviço onde foi feito o Ruth Children's Hospital, lá em Israel, tá certo? Está vivendo um período complicado, né? Mas foi publicado no Pediatric Pulmonology agora em 2025. Então, é um artigo bem recente e bem interessante. Você vai ver aí mais para frente. Então, na introdução, eles falam que a bronquiolite viral aguda é uma infecção respiratória comum que atinge crianças menores de 2 anos de idade e é a principal causa de internações hospitalares nessa faixa etária e tem uma sazonalidade importante, principalmente nos meses de inverno, que é o que estamos vivendo agora. Ele promove um quadro de infecção, de insuficiência respiratória de variável gravidade, a maioria não tem insuficiência respiratória grave, mas alguns pacientes vão desenvolver, e esses casos de insuficiência respiratória mais graves deve-se considerar alguns diagnósticos alternativos ou associados, né? São crianças com doença pulmonar crônica, principalmente a displasia broncopulmonar, as cardiopatias congênitas, outras malformações congênitas, incluindo as malformações pulmonares, uma exposição intrauterina ao tabagismo é um fator de risco importante e pacientes com imunodepressão. Então, eles, no serviço que foi realizada essa pesquisa, eles falam que ou a maioria dos pacientes que apresentaram bronquiolite viral aguda com evolução grave ou evolução atípica, eles fazem a realização do ecocardiografia Doppler. Eles afirmam que isso não existe nenhum guidelines, não existe essa orientação por nenhuma sociedade, associação de pediatria, mas eles têm esse costume de fazer lá. Então, sabendo disso, eles fizeram um estudo retrospectivo sobre a ecocardiografia em pacientes com bronquiolite viral aguda. Então, os objetivos do trabalho foram avaliar o rendimento do ecocardio em crianças hospitalizadas em bronquiolite viral aguda, né, a importância desse ecocárdio, caracterizar o grupo com achados positivos no ecocárdio e comparar os achados clínicos e laboratoriais com o grupo controle de pacientes hospitalizados com bronquiolite. E a hipótese primeira foi que pacientes com patologia cardíaca previamente não reconhecida apresentariam um curso mais grave e prolongado da doença. Quer dizer, esse ecocárdio ele identificaria crianças que não sabiam do diagnóstico da cardiopatia congênita. Foi bem interessante esse estudo. Então, aqui a metodologia, o desenho do estudo, é um estudo retrospectivo, porque eles já fazem esse ecocárdio há um tempo, com crianças abaixo de 2 anos admitida na unidade com bronquiolite viral aguda. Foram 10 anos de pesquisa, olha só, de coleta de dados, de janeiro de 2010 a dezembro de 2020, e esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética. Coletados dados clínicos e demográficos, coletados dados de tratamento e laboratoriais, e a análise estatística foi feita pelo programa SPSS versão 28.0. Ainda na metodologia, ele dividiu em 3 grupos os pacientes que fizeram ecocárdio. O grupo com ecocárdio normal, e esse ecocárdio normal, eles incluíram pacientes com forama oval patente, por ser
uma situação muito leve, que não vai trazer repercussão cardíaca, então ele incluiu esse grupo no grupo dos normais. O grupo com achados leves e moderados, eu vou mostrar mais à frente quais foram esses achados leves e moderados, e o grupo com achados mais graves. E fizeram comparações de eco dos achados positivos, que ele fala que são os achados mais graves, com todos com bronquiolite viral aguda, e o eco com achados positivos com os pacientes de eco normal. Esses achados positivos, ele incluía tanto os achados leves e moderados como os achados graves. E o primeiro desfecho que ele identificou foi a incidência de diagnóstico de cardiopatia, que os pacientes não sabiam, né? A família não sabia ainda da presença dessa cardiopatia congênita. Então vamos aos resultados, olha só. O N foi de 2.137 crianças, ele eliminou alguns que já tinham algumas situações já conhecidas, tal, então ele eliminou algumas crianças. E o N total de crianças internadas com bronquiolite viral em 10 anos no serviço foi 2.137 crianças. Desses, 251 foram submetidos ao ecocardio, quer dizer, 11,7% fizeram o ecocardio. 26 com teste normal, olha, 10,3%. Desses 251, ele tinha um teste anormal. 20% com alterações leves e moderadas, que foram 8% dos 251, e 6 com alterações graves, 2,4%. Isso lembrando que eles não sabiam que existiam essas alterações, a família não sabia. Tá? Dos 251, 162 foram admitidos na UTI e 12 desses admitidos da UTI com alterações de ecocárdio importantes, que a gente vai ver quais foram. Quais foram as alterações que ele considerou como leves ou moderadas? Então, CIA, CIV, forama oval patente moderado, o outro era o forama oval patente pequeno, né? Coarctação da aorta leve a moderada, válvula aórtica bicúspide, regurgitação mitral, PCA, estenose pulmonar, regurgitação mitral leve moderada e regurgitação aórtica. Olha aqui, ó. E desses aí, o mais frequente foi a comunicação interatrial, como era de se esperar, né? E os achados ecocardiográficos graves, foram em 6 pacientes e ele mostrou paciente por paciente como foram essas alterações. Eu vou mostrar aqui a vocês agora. Então, o paciente 1 era uma grande comunicação interventricular com PCA presente, mais comunicação interatrial. Tem as 3 coisas. Necessitou de cirurgia corretiva e depois foi diagnosticado com a síndrome de Digeorge. O paciente 2 tinha uma hérnia diafragmática congênita, olha só. Mais CIA, esse paciente, além disso, ele tinha um pequeno cisto pulmonar e necessitou de cirurgia corretiva para a hérnia durante a hospitalização. Então, ele tinha hipoplasia pulmonar também associada. E o paciente 3 tinha um PCA, que foi feito o fechamento por catéter 1 mês após a hospitalização. Devia ser um PCA mais intenso, né? Por isso que ele colocou aqui nos pacientes mais graves. Paciente 4 é uma função ventricular esquerda reduzida. Esse paciente necessitou de oxigenação por membrana extracorpórea, mas ele faleceu durante a hospitalização. O diagnóstico final foi de cardiomiopatia. Esse quinto paciente tinha uma cardiomiopatia dilatada com a função ventricular esquerda reduzida e regurgitação mitral moderada. Ele continuou acompanhamento cardiológico, mas ele faleceu aos 13 anos de idade. E o paciente 6, com a coarctação da aorta e estenose pulmonar leve, ele perdeu o acompanhamento aí com essa idade aí que está mostrando a vocês. Então, veja só aqui, ele faz uma comparação do grupo que teve alterações importantes com o grupo um grupo total, que não fez ecocárdio, certo? Então, ele verificou aqui essa associação estatística, mostrou que o grupo ecocardiograve, as crianças foram bem mais jovens, olha, 44 dias de vida contra 143 dias de vida no grupo controle. E essa foi uma associação estatisticamente significativa. Com relação à idade gestacional, não houve diferença, prematuridade não houve diferença estatística e o peso de nascimento também. Mas quando ele vai ver a etnia, ele verificou que os árabes ele tinha um percentual bem mais alto e uma associação
estatisticamente significativa, e os judeus, que é ali na região de Israel, né? Então tem essas duas populações, e os judeus foram bem menores no grupo com ecocardio. Então, os árabes foram mais afetados nessa razão, né? Quando ele compara ainda esses mesmos dois grupos de o ecocardio bastante alterado, né, ou com alterações importantes, e o grupo sem que não foi feito ecocardio, verificou-se que o tempo de internação foi maior no grupo com ecocardio, olha só, 5,9 dias contra 2,7 dias. A admissão na UTI também foi bem maior no grupo que fez ecocardio, 46 contra 7%, olha só. A ventilação mecânica também foi mais presente no grupo ecocardio. Outras alterações, a insuficiência respiratória, né, os sinais clínicos de insuficiência respiratória, 58 contra 50, estatisticamente significativo também. A PCO2 mais elevada, isso era esperado, né, pelo grau de insuficiência respiratória, 66 contra 49, também estatisticamente significativo. E também, como o PCO2 está elevado, o pH também vai estar mais baixo, né, pelo PCO2 elevado, nesse paciente, 7,22 contra 7,34, estatisticamente significativo. Nessa outra tabela, ele compara o eco com alterações importantes com o eco normal, 26 pacientes contra 225. E o que ele encontrou? Não houve alterações, idade de admissão, idade gestacional, prematuridade, peso de nascimento, ele só encontrou, no caso aqui, na etnia. A etnia dos árabes teve mais uma associação estatística, veja só, 58 contra 37, e a dos judeus foram menores, né? A gente vai falar isso na discussão. E ainda comparando esses dois grupos do ecocardio normal com o ecocardio alterado, houveram algumas alterações. Veja só vocês que a ventilação mecânica foi mais frequente no grupo com ecocardio alterado, 30 contra 14%, e uma associação estatística menor do que 0,05. Os dias decorridos entre a solicitação do eco, 1,88, foi menor aqui no grupo do ecocardio alterado, que já se percebeu aqui a possibilidade, então foi menos tempo para solicitar esses exames, e o pH mais baixo também foi do grupo com ecocardio alterado. Quer dizer que a cardiopatia influenciou bastante na gravidade desses pacientes. Bom, então vamos aqui à discussão, né, que é que eles disseram na discussão. 11,7% dos ecocardiogramas eles mostraram alterações. Desses 11,7%, 10,3% com alterações importantes, o que dá 1,2% daquele total de 2.137 pacientes. Tem alguns estudos mostrando a miocardite como fator de gravidade da bronquiolite viral, e um outro estudo mostrou a hipertensão pulmonar como fator de gravidade também na bronquiolite viral. Ele não identificou aqui, nesse estudo, pacientes com hipertensão pulmonar. O grupo ECO se apresentou com pacientes mais jovens e com doença mais grave, como vimos na tabela, e o grupo ECO, comparando com todos, os pacientes são mais jovens e com quadros mais graves, e o grupo com eco anormal ou eco normal, o menor pH e maior taxa de ventilação mecânica invasiva. Ele fala ainda que 53 dos 2.137 pacientes necessitaram de ventilação mecânica, que deu 2,4%, que bate realmente com as estatísticas de bronquiolite viral, né? Desses, 40 a 53 fizeram ecocardio e 8 com alterações significativas, que eram desconhecidas dos pacientes, tá certo? O grupo árabe teve mais positividade do eco, né? Mais alterações importantes do eco, com relação aos grupos dos judeus, e ele traduz isso daí como consequência que existem condições sociais mais precárias no grupo árabe e que existe uma menor taxa de realização do ecocardio fetal. Então vamos aqui à conclusão dos autores. Eles falam que os bebês mais jovens e com bronquiolite viral aguda grave
podem apresentar uma doença cardíaca associada que ainda não é conhecida, principalmente se ele não fez exames de imagem anterior do coração. E que tais pacientes podem ser indicativos de ecocardio. E que outros estudos são necessários para investigar melhor os critérios de encaminhamento e a possível contribuição clínica do ecocardio na bronquiolite viral durante a hospitalização. Eu, particularmente, achei que ele foi um tanto humilde aqui nessas conclusões dele. Eu faço pessoalmente algumas conclusões mais arrojadas, digamos assim, do que ele. Né? E, afinal de contas, é para isso que servem esses artigos, para que a gente possa raciocinar, tirar conclusões e usar na prática clínica. Então, vamos ver o próximo slide. Bom, e como utilizar as informações que foram fornecidas nesse artigo para o nosso dia a dia? Essa é justamente a função desses artigos científicos, é justamente a gente utilizar isso no nosso dia a dia. Eu acho que esse foi um artigo muito rico e que eu, particularmente, faço algumas alterações, algumas mudanças nas condutas no meu dia a dia. Veja só. A gente deve relevar a importância do eco fetal no esclarecimento da função cardíaca do feto. Isso vai fazer uma prospecção para depois que o paciente nascer, como a gente vai lidar com esse paciente no período neonatal. O eco fetal realmente ele é muito importante. Crianças com bronquiolite aguda grave, por que não submeter todas essas crianças ao ecocardio? O ecocardio é um exame fácil de fazer, à beira do leito, não queima, não arde, não é caro. Por que não fazer para avaliar a função cardíaca desses pacientes? Principalmente naquelas crianças que não tiveram essa avaliação prévia dos exames de imagem cardíaca. E lembrar que, além de procurar e identificar a presença de malformações, existe a possibilidade de a miocardiopatia viral, que o próprio vírus pode fazer e que pode ser identificada no ecocardiograma. Então, acho que é uma mudança de paradigma aí a gente começar a fazer o ecocardio em pacientes graves, obviamente, não precisa fazer em todos os pacientes com bronquiolite viral aguda, aqueles em UTI com ventilação mecânica. Penso que esse artigo nos mostra isso daí. Bom, pessoal, e esse slide aqui não custa nada a gente fazer. Isso aqui não está no artigo, obviamente, mas é fazer lembrar das orientações gerais contra a bronquiolite viral que a gente deve fazer para os nossos pacientes, né? Primeiramente, os cuidados domiciliares nos primeiros meses de vida, evitar visitas para a gente evitar a contaminação viral de pessoas para os recém-nascidos, que os pais passam a evitar aglomerações também justamente para evitar essa contaminação viral, promover o aleitamento materno. O aleitamento materno a gente sabe que contém os anticorpos de proteção contra infecções virais, e também atualizar o calendário vacinal da criança, manter o calendário da criança vacinada, fazer a vacinação de irmãos e contactantes, pessoas que moram, que trabalham na mesma casa, que têm a oportunidade de fazer essas vacinas, né? A gente tem que promover vacina. Essa semana eu vi um vídeo terrível, acho que todo mundo aqui viu, um vídeo terrível de não sei nem se ele é médico, se o cidadão lá se diz ser médico, ou se aquilo é inteligência artificial, sei lá o que danado é aquilo dali. Sei que ele fala que existe alumínio em demasia nas vacinas. Meu Deus do céu, ele acha que os governos no mundo todo estão querendo fazer o quê? Extermínio da população, extermínio em massa da população. Isso existe, meu Deus, você fazer o alumínio para as pessoas passarem mal, aí divulga um vídeo desse aí, as pessoas começam a acreditar. Então a gente tem que dar a informação científica, através das nossas sociedades, das nossas referências, que a vacinação é para ser feita mesmo, tá certo? Então lembrar aqui dessas orientações, não custa nada lembrar dessas orientações gerais contra a bronquiolite viral para a gente diminuir a incidência nessa sazonalidade. Bom, vamos lá, nossa dica de cinema, né? E é isso, a nossa dica de cinema hoje vai para Bastardos Inglórios. Bastardos Inglórios é um filme de 2009, de um diretor chamado Quentin Tarantino. Eu vou falar um pouquinho sobre esse diretor, que é esse aqui que você está vendo, que ele produz filmes bastante autorais. Se você assistir um filme de Quentin Tarantino, os outros que você assistiu, você vai identificar como sendo deles, porque ele tem algumas características, né? As primeiras são filmes com diálogos longos dos personagens, mas apesar desses diálogos serem longos, eles não são entediantes, muito pelo contrário, são diálogos bastante interessantes.
São filmes com personagens bastante excêntricos, com características únicas. São extremamente interessantes os personagens dos filmes, mas eles têm algum grau de violência. Uns são mais, uns são menos, mas esse daqui, por se tratar de Segunda Guerra, acaba que tem alguma violência também. Ele é um dos diretores mais procurados pelos atores de Hollywood para fazer filme. Quando ele convida, dificilmente alguém recusa fazer, a dizer que não possa mesmo. Bom, e esse filme ele conta a história de um pelotão, é um pelotão não oficial dos aliados, chamados Bastardos Inglórios, daí o nome do filme. E ele é destinado, esse pelotão, unicamente a matar os nazistas. Todos os membros do pelotão têm alguma ligação direta ou indireta de ódio com os alemães. São judeus, na sua grande maioria, ou têm filhos de judeus, que os pais fugiram da guerra e assim por diante. E esse pelotão vem trazendo alguns problemas que ele vai mostrar no filme ao exército alemão. Né? Nesse meio tempo, o que é que acontece? Eles recebem uma missão de importância extrema e são designados para essa missão daí. Sem dar muito spoiler, mas essa missão ela é feita na França ocupada pelos nazistas, né? Então, ainda naquele período que os nazistas ocuparam a França, então é uma operação atrás das linhas inimigas, como eles chamam. O Brad Pitt que você está vendo aí é o líder do pelotão, tá certo? Ele tem uma cicatriz, você consegue ver essa cicatriz que nunca é explicada durante o filme. Essa cicatriz no pescoço aqui nunca é explicada. As pessoas ficam perguntando o que danado foi isso daí. E o personagem dele chama-se Aldo o Apache, porque ele tem descendência de índio. Até os nomes são incríveis, são sensacionais dos personagens aí. Então, aqui alguns personagens que você pode ver aqui, o Brad Pitt, esse aqui é um personagem, Eric Holt, o nome desse ator aqui, que ele faz o urso judeu, mata os nazistas de forma violenta. Esse é um ex-nazista, não sei o nome desse ator, é um ex-nazista que foi preso, mas os bastardos foram lá e resgataram, porque ele também detesta os alemães e ele é bem violento também, tá certo? Essa é uma atriz que é um espiã, que não vou falar muito sobre isso, mas o nome dela é Diane Kruger. Ela fez outros filmes, fez Troia, que é com Brad Pitt também, fez alguns outros filmes. E a Melanie Laurent também, que é uma atriz francesa, ela fez um filme muito interessante chamado O Concerto, que eu não acho mais esse filme em canto nenhum, vou até procurar para assistir novamente. Muito bem, então esse é o personagem mais interessante e importante do filme, chamado Christoph. Não, o ator é Christoph Waltz e ele é judeu na vida real e faz um coronel da SS alemã cujo objetivo é caçar os judeus que ficam escondidos aí durante na França e ele vai caçando os judeus. Então, o personagem é extremamente inteligente, extremamente interessante, inclusive ele ganhou o Oscar por esse filme, o Oscar de coadjuvante, e é um dos personagens mais interessantes da história do cinema que eu considero, que eu já vi em todos os filmes que eu já assisti na minha vida. Esse é um outro ator que faz um personagem importante no filme, é o Daniel Autruil. Ele é alemão também, ele fez um filme da Fórmula 1, ele fez o papel de Nick Lauda, estou esquecido aqui o nome do filme, fez também um dos vilões num dos filmes de Homem de Ferro. Ele está sempre presente, você vai encontrar com ele em alguns filmes aí que você vai assistir. Aqui é uma outra cena, um outro ator alemão que fez o filme com a Angelina Jolie também, estou esquecido o nome dele aqui, tá certo? Até o Hitler aparece no filme também, inclusive alguns dos figurões aparecem no filme. Goebbels, que é o ministro da propaganda de Hitler, aparece bastante no filme, né? Um personagem do filme. E esse aqui, só citar aqui, esse ator que é o Michael Fassbender, ele já foi indicado acho que 2 ou 3 vezes, fez 12 anos de escravidão, que é um filme que ganhou o Oscar, foi indicado também. Mas nesse filme aqui foi o filme que mais ele apareceu, digamos assim, para Hollywood, e o personagem dele é sensacional e ele está muito bem no filme. Ele passa uma tranquilidade no meio de um estresse extremo e ele ali tranquilo, como se não tivesse nada acontecendo, como você vê aqui a fisionomia dele. Certo? Então, esse é o nosso filme. Foram 8 indicações ao Oscar, que o Brad Pitt com sua faca. Essa faca tem sua função também. É muito detalhe nesse filme para a gente contar, eu não vou estar contando, senão vou dar spoiler. 8 indicações ao Oscar, venceu o melhor ator coadjuvante, melhor roteiro e perdeu para um filme chamado Guerra ao Terror, que você nem deve ter assistido, um filme aí esquecível, não dá para entender o Oscar algumas vezes. Né? Então tá bom, fica a nossa dica, aonde ver no Amazon, para quem é assinante, Google Play, Apple TV, você paga e assiste. Não perca esse filme, se você já assistiu, assista de novo. Eu já assisti umas 3, 4 vezes.
assisti recentemente agora também. Bastardos Inglórios, pessoal, até a próxima. Dê um joinha, dê um like, se inscreva no nosso canal, Instagram e conheça o nosso site, pneumoteca.com.br. Você vai encontrar alguns cursos lá, imagem do tórax, gasometria arterial, muito legal. Então, até a próxima.